Legal, gente, estamos chegando com mais um programa Bate-Papo pela Central TV Brasil. E você de casa, mais uma vez, obrigado pela companhia. E hoje recebendo aqui no estúdio a presença da equipe da Clínica Nilda Mark, que fica situada aqui na região metropolitana de Curitiba, na cidade de Pinhais. E comigo ao meu lado aqui, a Nilda Mark, que é CEO da empresa e vem trazer novidades, né, Nilda? Isso mesmo, tecnologia russa para o pessoal de casa aí poder ter um pouco mais de precisão na hora de uma análise, na hora de um tratamento. Eu sou especialista em tratamentos naturais para o intestino e sempre estou trazendo essas inovações, Mário, para que as pessoas consigam se sentir seguros. Porque eu vejo que as pessoas estão buscando tratamento, mas sem um foco total. E a gente agora conseguiu trazer, por isso que eu trouxe para te apresentar aí. Tecnologia russa, é isso? Desenvolvida aí sobre altos critérios. É um equipamento chamado Hunter, exclusividade aqui em Curitiba, não é isso? Isso mesmo. Hoje a gente está com ele em exclusivo em Pinhais. Ok. E aí a gente pode atuar, são somente 60 deles no Brasil. Então hoje a gente é uma das pessoas que pode estar habilitada à utilização dele, onde a gente recebe uma certificação pela União Europeia e pela Anvisa, autorizando a gente a utilização desse equipamento. Bom, quem vai operar o equipamento é a doutora Fabrício. Tudo bem, doutora? Ela vai nos mostrar como é que funciona o equipamento. Está ali conosco a Bel, então. Então, como é que funciona, Nilda? Então, ele vai fazer uma avaliação baseado numa ressonância, onde ele avalia a partir dos batimentos cardíacos, fluxo sanguíneo e também faz os tratamentos. Então, ele vai avaliar todos os órgãos a nível celular e DNA. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está lá com uma dor no joelho e ela não sabe de onde vem essa dor no joelho e esse diagnóstico ela já tenta buscar ajuda há muito tempo e não sabe de onde vem. A gente vai ver essa dor no joelho está lá numa informação que vem da mãe. A mãe já tinha essa dor no joelho, passou para a filha o mesmo DNA e o próprio equipamento mostra. E aí a pessoa entende que aquilo é genético e ela para de ficar procurando. Tem gente que fica uma vida inteira procurando uma resposta para aquela dor. Assim a gente consegue ver se é físico, se é emocional, se é do DNA. Isso é... E o interessante, gente, a Nilda estava me contando que além de ser uma ferramenta de diagnóstico, ela também é uma ferramenta de terapia, de tratamento, de tratamento. Ela vai tratar com a metaterapia, que são como se fosse laser. Então, ela detecta bactérias, ela detecta fungos, ela detecta parasitas e ela mesmo, na hora que eu aciono ali no equipamento, ela vai lá nessa bactéria e ela é como se ela explodisse a bactéria através de um laser. Ok. No momento aqui já começou a leitura, a doutora Fabrícia já ligou, nós vamos colocar aqui na tela. Como é que ele é feito a leitura no corpo do paciente, Nilda? Através desse fonezinho de ouvido, onde tem uma entrada e uma saída. Na entrada entra as ondas sonoras, que faz a ressonância, e na saída fica a informação. Então, no final, vocês vão ver que a gente vai ter um relatório bem preciso, detalhado, de onde estão as bactérias, onde estão a inflamação, se é a nível celular, se é a nível físico, emocional, tudo isso vai detectar. Vamos colocar na tela ali, gente, o que o computador está já fazendo a leitura, para você de casa acompanhar e ter uma ideia mais precisa do que nós estamos falando. Nilda, conta pra gente então. Então, ali ele está fazendo uma análise bem completa, ó, ele detectou que tem ali uma disfunção. Essa disfunção onde ele parou, né? Isso. Aí ele busca, ó. Aí ele foi buscar, ele tá lá no DNA, ó. Aí ele tá trazendo essa informação para mim a nível celular, todas as partes das células, ó, ele tá avaliando. E aí essa detecção eu consigo ver pelas cores, ó. Lá tem várias cores, onde as cores mais escuras são as cores que simbolizam que tem uma inflamação maior. Então eu vou dar essa atenção a esse órgão e vou tratar isso primeiro. Então o tratamento hoje com o Hunter, eu posso tratar ele a nível de alopatia, homeopatia, metaterapia e acupuntura, que ele também tem no próprio equipamento. Então, ó, ele está trabalhando a análise, aí do lado lá tem aquele gráficozinho vermelho e azul, onde ele avalia batimentos cardíacos das células. Olha que incrível. Tá? Então ele consegue detectar inclusive células que possam ser, como é que eu posso dizer?
um alarme para um câncer, por exemplo. Ele e aí eu detecta consigo... uma propensão, é isso? Do organismo? Isso, ele consegue dizer se eu tenho doenças crônicas, síndromes, ele consegue dizer se a minha dermatite é atópica, se não é atópica, ele consegue me dar uma precisão a nível próstata, seios, se aquilo está muito avançado, se não está muito avançado. E aí ele me dá, inclusive, como é que se diz? O médico certo que eu devo ir recomendar para o meu cliente. Problemas circulatórios ele consegue detectar? Tudo, ele vê todas as partes das veias. Bom, o público masculino tem muita questão de problemas de próstata, né? Sim. O exame, ele consegue fazer uma prévia da próstata? Ele consegue me dizer que estágio que está, se tem, se não tem, se aquilo é físico, se aquilo é emocional, onde está aquilo dentro da célula, se está no sangue, se está na célula, se está no órgão. Ele consegue detectar tudo isso de uma forma bem precisa. Bom. Tanto que uma consulta dessa, Mário, ela dura em média 2 horas. Eu não consigo trabalhar com menos que isso. Por quê? Porque como faz uma análise geral, a gente trata as coisas mais graves primeiro. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vem com problema cardíaco, um problema de próstata e um problema circulatório. Aí a gente vai tratar o que o próprio exame me mostra que é mais grave. Então, ele me dá esse parecer. A duração da anamnese é em torno de 40 minutos. 40 minutos. Claro que para efeitos de exibição, aqui a Nilda programou o equipamento, a doutora Fabrícia também programou o equipamento para uma exibição de 10 minutos, que já é possível ter uma prévia de como é que está o estado geral do paciente, é isso? Para a pessoa que está em casa, de repente, quer fazer só uma análise para ver como funciona, não uma análise de fins de tratamento, mas para ver como funciona, a gente tem essa análise totalmente gratuita lá na clínica para a pessoa poder conhecer essa tecnologia e a partir daí ela decide se quer fazer ou não a análise completa com a gente. Lembrando que é indolor, rápido, prático, bastante objetivo, né? Bem objetivo. E ele no final ele vai sair aqui um mapa, ele vai sair um relatório, né? Um relatório com cores. Então, por exemplo, no relatório eu vou ter cores mais escuras, cores mais claras e vermelho. E aí no relatório eu consigo entender quais são as partes mais graves daquele paciente para mim poder começar o tratamento com ele. Então fica fácil, porque às vezes a pessoa vai no médico com 10 reclamações. O médico não sabe o que fazer, o terapeuta não sabe o que fazer, o profissional não sabe por onde começar. Ele dá ali a nível de prioridade. Prioridade, isso perfeito, mesmo. Bacana, ele diz assim, ó, isso daqui, se tu não cuidar, ele pode te desenvolver porque de repente, alguma coisa. se você trabalha a nível de prioridade, pode ser que começando a tratar determinada patologia ou deficiência, ele desencadeia um efeito geral de benefícios no organismo, é isso? Isso mesmo. Esses dias a gente atendeu uma moça com síndrome de... Era uma síndrome dessas, tipo borderline e tudo, e o próprio sistema deu lá, síndrome e o nome. E aí ele deu como fazer o tratamento daquela síndrome, que eu, por exemplo, nunca tinha visto. Ele deu um indicador. Um indicador. Ele tem todo o processo. Alopático, por exemplo, se eu fosse médica, eu não sou médico, sou naturopata, especialista em intestino. Eu tenho todas as alopatias que eu poderia prescrever junto com uma médica para esse paciente. Ou a homeopatia. A homeopatia eu sou habilitada para prescrever. Ele me dá todas as homeopatias capazes de tratar aquela função. Perfeito. Vamos colocar na tela mais uma vez como é que está sendo feito o diagnóstico. E aí, Nilda? Ali nós estamos na parte das mãos, ele já fez, tá? Agora ela vai abrir lá onde mostra o relatório final. Então ela vai abrir ali. Isso. Vai dar ok. Vai lá na lupinha. Abel, não tá nada bom pra você aqui, viu, Abel? Aham. Ih, doutora. Tá feio, né, doutora Fabrícia? Meu Deus do céu. Vamos começar já esse tratamento. Vai na lupa. Vamos fazer uma leitura então, doutora Fabrícia. Como é que está? Essa é uma pequena amostra, né? Mais uma vez lembrando, foi uma amostra rápida, uma leitura de aproximadamente 10 minutos, mas já dá para a pessoa ter uma ideia geral do funcionamento do organismo. O próprio sistema já vai buscar se ela tiver alguma coisa grave, já vai me mostrar e eu já consigo dar esse acompanhamento para Bom, a Nilda me falou que não tem nenhuma contraindicação. A única coisa que no momento que a pessoa senta ali, tem que tirar toda a parte metálica, anel, brinco, pulseira, relógio. Ele age exatamente como uma ressonância magnética. Aí tá lá, ó, ele trouxe tudo que ele precisa consertar, a nível de cores, lembra que eu falei? E tudo que tá em vermelho são ajustes que eu preciso fazer com ele. Aí eu vou fazendo esses ajustes de acordo com a necessidade, eu não tô conseguindo ler daqui. Como é que é, doutora Fabrícia? Me conta aqui no ouvido que eu vou contando tudo que tem uma Bel ali. Os primeiros. Ok.
Ok, são as partes mais... saudáveis. Ok. Qual é um ponto mais crítico aqui no caso aqui? Aqui onde seria o ponto mais crítico, onde apareceria um maisinho na Isso. frente, tá? Aham. Então, Você a tá gente bem, viu, vai- Abel? Tá bem, viu, meu filho? Tá bom, eu tô vendo aqui que... Tá tudo ok? Jesus, tá bom, hein? Aí ele consegue detectar, inclusive, os alimentos que são certos para esse tipo de pessoa ou errados. Ah, é? Então, nessa mesma lista Uma que ela está alimentação mais vendo ali, adequada ou não? abre ali, doutora Fabrícia. Tranquilo. Isso, abre ali a parte da alimentação para a gente mostrar para ele. Isso. Ele vai mostrar quais são os alimentos aptos para esse organismo e o que não é apto para esse organismo. Ok. Ervilhas verdes, feijão de corda, couve, repolho, rúcula, enfim. E aí os em vermelho são os não tão favoráveis, é isso? Isso. Ó, a cerveja... Acabou, viu, seu Abel? Mas no geral você tá bem, viu? É aquele famoso, é o histórico de atleta. O Abel aqui, nosso gerente operacional, ele é atleta. Ah, ele faz lá legal. bicicross, né, Abel? É isso? Mountain bike. É um cara que, enquanto todo mundo, nós estamos no shopping curtindo, ele manda aquelas fotos que tá lá. Né? Isso Histórico faz de toda a atleta. diferença, né? Então, ali no próprio sistema, a gente consegue ver se a pessoa faz atividade física regular ou não. Olha que bacana, hein? E aí, se ela não faz, a gente já sugere ela começar uma yoga, um alongamento, ou até mesmo uma caminhada, né? Porque o corpo precisa se exercitar, senão ele acumula toxinas, O Nil da né? prevenção é a alma do negócio? É a alma Com do certeza, negócio. né? é. Porque às vezes a pessoa diz, mas eu tô bem. Né? Não tem dor nenhuma. Não tem dor nenhuma, mas muitas vezes a nossa saúde, às vezes, ela é um pouco complicada, né? Sim. Ela vai meio que aos pouquinhos e, de repente, quando ela te apresenta um problema, o problema pode ser que já esteja generalizado em grau avançado. Isso mesmo. Existem 3 fatores importantes que eu gosto de avaliar: intoxicação, Aham. inflamação e desativação. Então, quando o corpo está intoxicado, ele vai dar sintomas como tontura, um pouquinho de pigarro na garganta, um pouquinho de desconforto estomacal, mas não dá dor. Bacana. Então, a pessoa não sabe que ela está começando a ter inflamações. Quando ela já está com dor, aí começa a doer essa parte da cabeça, começa a doer essa parte do peito, ela começa a ficar com um pouco de falta de ar, dói essa parte das costas aqui abaixo, que é a lombar, e essas dores simbolizam que algo está inflamando. Bacana. E aí, ele vai desativando. E aí, quando a pessoa às vezes chega até a gente com um equipamento desse, eu consigo ver se esse órgão está parado. E aí a pessoa diz assim, Nilda, mas eu sinto que meus rins não funcionam faz muito tempo. E não funcionam mesmo, porque eles pararam, porque teve a intoxicação, a inflamação e a desativação. Bom, lembrando que esse é um equipamento diagnóstico reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e também um equipamento de tratamento. Isso mesmo. Por enquanto, com exclusividade, né, doutora? Na cidade de Pinhais. E está à disposição caso você queira conhecer. Bom, se você se interessou e quer fazer uma anamnese, ver como é que está o seu estado geral de saúde, na tela nós vamos colocar o Instagram lá da clínica, né, Nilda? Como é que as mesmo. pessoas te encontram? Isso mesmo, pode encontrar direto no meu Instagram, @nildamarque, né, onde lá mesmo eu vou direcionar vocês para que a nossa equipe possa te dar toda essa atenção, fazer o agendamento. Como tem bastante procura por ser uma novidade, Mário, a gente tem pedido para as pessoas ter um pouquinho de paciência, porque a gente está agendando assim de uma semana para outra, porque realmente é bem Perfeito. competido, mas a gente sempre consegue um encaixezinho lá. Nilda, muito obrigado, viu? Obrigada, Mário. Doutora Fabrícia, muito obrigado, viu? Vamos ao intervalo, já voltamos em 1 minuto. Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela. Eu aguardo a sua ligação. A Mócuva Personalizados está no mercado desde 2005. São vários anos de experiência e especialização. Somos uma empresa que trabalha com responsabilidade, comprometida com prazos e muito carinho em cada entrega. São milhares de clientes satisfeitos em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas e brindes em geral, este é o lugar certo. Lembranças para aniversários infantis, festas de debutantes, lembrancinhas para casamento, bodas de prata e ouro,
E inclusive presentes muito criativos, como almofadas com a foto do seu pet, ou almofadas divertidas com a foto do seu ídolo ou dos seus amigos para presentear. São mais de 3.000 produtos no tema que você desejar. Então, gostou do nosso trabalho? Acesse o nosso site mocuva.com.br ou as nossas redes sociais e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mocuva personalizados, lembrancinhas personalizadas com muito carinho para você. É a Domus Casas Pré-Fabricadas chutando balde, varrendo a concorrência e cortando o preço alto. Olha só essa oferta. Kit casa pré-fabricada, 36 metros quadrados, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, a partir de R$ 16.200. E você pode financiar em até 48 vezes no boleto bancário. Venha conferir. E vem cá, tem novidades para você. Domus Materiais de Construção. Pensando em construir e reformar? O lugar certo é aqui, na rua Carlos Essenfelder, número 3822. Venha conhecer. Muito bem, Brasil, estamos de volta e agora conosco aqui no estúdio, doutora Fernanda Zanenga, uma das melhores médicas dermatologistas do Brasil, e ela vai falar de um assunto muito interessante, que são novidades em termos de transplante de barba e também de sobrancelha, doutora Fernanda. Tudo bem contigo? Ai, tudo, saudade de você, Mário. Que bom ter ela aqui conosco. Agradeço o convite mais uma vez. Adoro as entrevistas com você, então a gente vai falar sobre um tema que está sendo bem abordado agora, tá? A gente vê muito isso nas mídias e as pessoas às vezes não entendem, né? Então, por isso que eu resolvi falar sobre isso hoje. Observação, doutora Fernanda, além de ser uma excelente profissional médica, é uma mãe coruja. E ela trouxe a Júlia junto aí, ó. Né, Júlia? Olha lá. Ei, Júlia. Pronto, Júlia, já está apresentada para o Brasil. O mundo agora você senta para assistir a entrevista da mamãe. Doutora Fernanda, como é que estão as novidades em termos de transplante de barba? É isso mesmo? Então, hoje, o que está na moda? Barba. Olha só. E tem pessoas que nascem naturalmente com pouca barba. Então, é genético? Genético, obviamente. A gente nasce com a quantidade de pelos que a gente vai ter no corpo. Então, vou jogar uma pergunta para você. Mito ou verdade? Tem no mercado um produto, que eu não vou falar o nome, né? Que é, né? Que diz que passa na barba, tá? Diz que nasce pelo até em ovo. É mentira ou é verdade isso, doutora Fernanda? Mito. Mito? Mito, porque assim, ó, quando o menino entra na puberdade, que ele começa a ter barba, é a quantidade que ele vai ter pro resto da vida. A gente nasce com a quantidade de folículos. Tem gente que tem mais pelo, tem gente que tem menos pelo. Quem não tem, não tem. Não tem folículo, não adianta colocar produto nenhum que não vai nascer pelo aonde não tem um folículo ali. Aí tem as receitas caseiras, né, doutora? Já vi cada uma. Antes de chamar a doutora Fernanda aqui, eu fui dar uma olhadinha na internet. Doutora Fernanda... Não, se você for pesquisar internet, Mário, eu às vezes fico louca com os pacientes. Eu falo, não comprem, não caem nessas coisas de internet. Senão, cadê onde estaria o nosso trabalho? Dermatologista, cirurgião plástico, se tudo fosse milagre. E tem uns produtos que oferecem verdadeira mágica. Mágica. Não existe isso. A ciência não reconhece, doutora. Senão, o que eu ia estar fazendo aqui? Pelo amor de Deus, né? Eu estaria desempregada. Claro, tem coisas que ajudam sim, tá? Mas a gente vê muita bobagem na internet. Então, eu costumo frisar isso muito pro meu paciente, tá? Não cair nessas coisas de comprar, vai lá no Instagram, ver essas coisas... Isso que você falou, esse produto aí. Quando eu dei uma risadinha, porque já me questionaram muito sobre isso, tá? Então, onde não tem folículo, não vai nascer. Ok. Bom, e aí, você de casa sonha em ter uma barba mais espessa, né, fechada, enfim... Você não precisa. Né? E aí, doutora, como é que faz? Então, hoje a gente tem... eu já falei muito sobre transplante. Essa técnica não é tão nova, né? Mas a técnica FUI, que a gente extrai as unidades foliculares... Técnica FUI. Né? Em inglês a gente fala extração de unidade folicular. Nos dá essa capacidade. Tá? Então, a gente vai retirar da onde? Da região, do mesmo jeito que um transplante capilar. Ah, é, doutora? É realizado da mesma maneira. Ele tem que ter uma parte doadora. Sim. Qual é a parte doadora
do indivíduo. É essa região que a gente não perde o cabelo. A parte de trás da De trás. Ok. Tá? Então, essa é a região Mas, doadora. doutora, uma pergunta. Eu tenho certeza que o pessoal de casa iria fazer. Vai dar diferença o pelo extraído aqui da nuca e colocar no rosto, doutor? Boa pergunta. E aí? Então, a gente acha, às vezes, quando falam em transplante de barba e até sobrancelha, tem Ok. gente que nasce com uma sobrancelha um pouco mais fina, tem gente que tem falhas porque a mulher retirou demais e ficou a sobrancelha muito fina, traumas, acidentes Traumas, que deixam né? cicatrizes na sobrancelha. Então, tudo isso aí O quê? pode... O que você quer, Júlia? Deixa a mamãe dar entrevista, Júlia. No colinho, olha só. Senta no colinho, mãe. Pronto. Aí você vai ficar quietinha. Fica quietinha? Pronto. Então tá. Então, pronto. Eu não consigo. Criança, vai lá. Vai. Olha, um, Vai. 2, 3. Júlia, pronto. Pronto. Aí. Quem é mãe, quem é pai, sabe que criança é assim. Então, assim, ó, isso que você perguntou é muito interessante. Tem que ser compatível o cabelo com a barba e com a sobrancelha. Ok. Então, eu já tive casos em consultório, por exemplo, que uma mulher queria fazer na sobrancelha. Porém, o cabelo dela é muito encaracolado. E aí, E doutora? ela fazia alisamento. Eu expliquei, não dá. Por quê? Como é que eu vou colocar o cabelo? Ele vai nascer da mesma forma que ele nasce na cabeça. Ok. Não tem como. Então, a gente precisa primeiro analisar se vai ser compatível. Vamos voltar à questão da barba. Muito bem, achou uma área bacana doadora. Bom, a doutora me falou que não necessariamente pode ser da cabeça, pode ser... Atenção, olha só o que eu vou dizer. Pode ser pelos do peito. Pode. É isso, Que é doutora? o que a gente chama de body hair transplantation. Hoje está muito na moda Olha isso. só, hein? Tá? Então, essa técnica FUI permite a gente utilizar quando a pessoa não tem uma área doadora muito boa e já tem uma área calva grande, Ok. a gente pode utilizar pelos do corpo. Tórax, tá? Pode ser utilizado, mas também precisa ser compatível, Claro. obviamente. Tem que fazer Porque, uma leitura Claro. antes, ver a qualidade do folículo, é isso? por isso que eu sempre fiz. É importante que ok. o paciente tem interesse em fazer um transplante. Procure um profissional adequado, experiente, Ok. para poder dar essas explicações. A maioria não tem noção disso. Doutora, muito bem. Aí é feito fio a fio. Como é que Fio é a feito fio. essa técnica? Digamos que ele quer fechar o rosto, ou até mesmo, de repente, quer cobrir falhas, ou quer fazer um desenho mais Isso, bacana, né? Enfim. Geralmente Como é que é? assim, ó, a sobrancelha é para cobrir falhas. Ok. Homem, quando quer ter mais barba, tem Ok. pouca, ou também cobrir falhas, deixar ela mais Ok. cheia, né? Então a gente extrai, existe um aparelho, né, essa técnica, que a gente chama de punch. Punch. É um aparelhinho que vai tirando cada fiozinho, Um por um. tá? Ok. E depois a gente vai colocando. Claro que a cirurgia de barba, o transplante de sobrancelha, a duração menor do que a gente fazer Claro, uma claro. cabeça inteira, né? Mas é muito interessante, as pessoas têm procurado muito, porque hoje tá na moda ter aquela barba cheia. Aí a pessoa pergunta, doutora, e o pós? Como é que é o pós? Esse pelo que foi colocado, ele vai cair ou aquilo já é a barba definitiva? Preste atenção. Isso é interessante também, Mário. Por exemplo, a situação pós é exatamente igual como o cabelo. Ok. Tem a fase de 3 semanas, que você implantou o fiozinho, de repente ele começa, 70% dele cai. Vai cair. Depois ele já fixou a raiz, vai voltar Porque a o nascer. importante é a raiz. A raiz é isso? está Ok. fixada. Isso acontece também na sobrancelha e também na barba. Ok. Qual é o cuidado? O fio o nosso fio do cabelo, ele tem uma média de 5 anos até ele cair e nascer outro. Ok. Então ele vai crescer mais rápido. Ok. Então, a mulher que vai fazer a sobrancelha, a cada 20 dias ela vai ter que parar. Senão o fio vai ficar comprido demais. Então tem que ter Ele tem cuidado. a característica dele é do fio da cabeça. Ok, porque a área doadora, os fios capilares, São cresce mais rápido mais- do que da sobrancelha. A sobrancelha, ele tem um tempo de duração menor. Por que, vamos sair um pouquinho da questão do implante. Por que tem mulheres e homens também
que perdem com o tempo a sobrancelha, doutora? Tem um motivo específico? Geralmente, existem algumas patologias que culminam, algumas doenças autoimunes que podem fazer essa perda. Existe traumas, às vezes, por exemplo, eu já tive paciente que já teve um acidente de carro e ficou com uma cicatriz, né, a mulher. Agora, a alopecia androgenética, a calvície em si que atinge o couro cabeludo, não atinge a sobrancelha e barba. Não, né? Não. São coisas diferentes. São diferentes. Que, aliás, eu prometo a você de casa trazer a doutora Fernanda outras vezes aqui, porque só o assunto alopecia já dá uma entrevista longa, e eu falando, então... Nós falando, né, Mário? Pois é, doutora. Então, cuidados que tem que ter, então, pós-cirúrgico, no caso da barba. O pós-cirúrgico é exatamente igual, tá, ao transplante capilar. Exatamente igual. A única coisa que eu friso é a questão do crescimento. Ele tem que entender que tanto a sobrancelha quanto a barba, elas vão crescer mais rápido. Mais rápido. E elas precisam ser aparadas, a pessoa precisa cortar. Mas em relação ao pós, os cuidados são exatamente iguais. Muito tranquilo. Vai fazer a casquinha, vai cair o pelo. Vai cair o pelinho, mas você já depois conhece. vai sair um pelo natural, né? Vai crescer um pelo normalmente depois. Isso, normalmente. Qual a eficácia do resultado, pela tua expertise? Aí que você falou, expertise do profissional. Então, o expertise do profissional. Porque primeiro, a técnica né? A técnica é a mesma. Mas assim, a gente tem que saber como a gente vai colocar, a marcação, como você vai implantar o fio. Por exemplo, a sobrancelha, ele é espetado. Ele tem um ângulo. Tem um ângulo, justamente. Então, a gente segue. Aqui, mais centralizado, ela é mais reta. Depois, ela vai seguindo uma curvatura. Então, até na hora de você implantar, o profissional... Senão vamos pensar, ficaria algo espetado, né, gente? Sim. É isso, doutora? Claro. Isso também acontece. Por exemplo, você tem, às vezes, o cabelo frontal, a gente vê que ele é mais lateralizado. Então, até na implantação, tanto do cabelo e principalmente da sobrancelha, o profissional tem que ter essa capacidade. Bacana. Então, olha só, você de todo o Brasil, de repente, que tem falhas na barba ou, de repente... por questões genéticas, não tem um número adequado como você gostaria de pelos no rosto, ou você, minha amiga e amigo também, que tem falhas na sobrancelha, por N questões, está aqui, doutora Fernanda Zanenga, médica dermatologista, e nós vamos colocar aqui na tela aqui as redes sociais para você acompanhar o trabalho da doutora Fernanda e também, caso você tenha alguma dúvida a respeito, queira mandar uma pergunta, né, sobre essa área de implantes ou outro assunto qualquer na área da dermatologia, tá aqui na tela, doutora Fernanda Zanenga, é isso? Isso. Tá aí, @, doutora Fernanda Zanenga. É isso. Tem o site, o Instagram. Ok. Qualquer dúvida, tá? A gente pode... Estamos aqui. Volta outra vez para nós falarmos sobre alopecia, doutora Fernanda. E interessantíssimo porque tem vários tipos. Tchau, Juliana. É nóis, que é nóis. Pim, pim. Já voltamos em um minuto, gente. Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela, eu aguardo a sua ligação. A Mócuva Personalizados está no mercado desde 2005. São vários anos de experiência e especialização. Somos uma empresa que trabalha com responsabilidade, comprometida com prazos e muito carinho em cada entrega. São milhares de clientes satisfeitos em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas e brindes em geral, este é o lugar certo. Lembranças para aniversários infantis, festas de debutantes, lembrancinhas para casamento, bodas de prata e ouro e inclusive presentes muito criativos, como almofadas com a foto do seu pet ou almofadas divertidas com a foto do seu ídolo ou dos seus amigos para presentear. São mais de 3.000 produtos no tema que você desejar. Então, gostou do nosso trabalho? Acesse o nosso site mocuva.com.br ou as nossas redes sociais e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mócuva Personalizados, lembrancinhas personalizadas com muito carinho para você.
É a Domus Casas Pré-Fabricadas chutando balde, varrendo a concorrência e cortando o preço alto. Olha só essa oferta. Kit casa pré-fabricada, 36 metros quadrados, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, a partir de R$ 16.200. E você pode financiar em até 48 vezes no boleto bancário. Venha conferir. E vem cá, tem novidades para você. Domus Materiais de Construção. Pensando em construir e reformar? O lugar certo é aqui, na rua Carlos Essenfelder, número 3822. Venha conhecer. Legal, gente, o programa Bate-Papo está de volta e agora você acompanha comigo um quadro muito legal, né? Que é o nosso quadro Momento da Beleza, com Cris Amaral. Roda o VT. Olá, pessoal! Começamos mais um Momento de Beleza com Cris Amaral. Hoje eu vim abordar para vocês um tema bem procurado agora no inverno, mas que vocês têm muitas dúvidas. Vamos tirar esse misticismo sobre o cone hindu. Então, muitos falam que o cone hindu é para tirar a cera do ouvido. Gente, ele não tira a cera do ouvido, tá? Ele amolece e ele melhora a limpeza. O que ele vai melhorar realmente é a audição. Você que tem aquele zumbido, que tem inflamação, o teu narizinho está trancado, dor de cabeça, sinusite, enxaqueca, me procure porque eu tenho a solução para você, com o cone hindu. O que ele vai fazer? A partir do momento que eu acendo o cone, coloco no seu ouvido, a fumaça dele vai interagir ali na sua cabeça, atingir a célula, né, friccionando. É isso que vai te livrar da inflamação, das dores. E outra coisa, você está cansado, estressado, tem ansiedade, síndrome do pânico, a tua energia não está muito legal, a gente também consegue resolver com o cone hindu, tá? Então temos várias técnicas com o cone que pode ajudá-los, tanto na terapia, saúde e o bem-estar, tá? Na tela temos ali o nosso endereço do Insta, tá? E o meu telefone, 41 98844 3291. Estou à disposição, qualquer dúvida pode entrar em contato e agende seu horário. Muito obrigada. Legal, né? Gostou do quadro? Bacana, né? Então, todo o programa, ou melhor, toda semana aqui no nosso programa tem o nosso quadro agora, Momento da Beleza. E agora eu converso aqui com o nosso próximo convidado, o professor Ricardo Bayer, ele que é psicoterapeuta, e nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, professor Ricardo. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Eu fiz um elenco aqui, professor Ricardo, de alguns temas. Nós vamos falar então sobre as práticas integrativas complementares da saúde. Como é que a gente pode ler esse tema, professor Ricardo? Ok. Bom, as práticas integrativas e complementares da saúde é um tema que já vem sido abordado há um bom tempo. Ele tem um começo bem legal aí na nossa era contemporânea, que é no Congresso de Alma-Ata, em 1978, na União Soviética. No Brasil, começou-se a difundir as práticas mais ou menos em 2006, de maneira mais oficial. Já está consolidado, então, né? Já, isso está bem consolidado, apesar de ter bastante preconceito ainda, né? Porque nós temos muito bem consolidado a medicina alopática, né? Ok. Então, os remédios, né, os tratamentos, as cirurgias dentro da medicina alopática, que é essa convencional, os hospitais, Perfeito. Os aparelhos e tudo. As práticas são complementares e integrativas, né? Então elas complementam, elas têm a função de complementar todo o processo dessas práticas alopáticas, né? Então ela começa em 2006, mais especificamente no Brasil. 2018 é integrado mais algumas práticas que formam hoje 29 como sendo reconhecidas, né? Como meditação, como o reiki, que é a imposição de mãos, como, por exemplo, a psicoterapia ou a medicina ayurvédica, e aí são 29. E eu tenho a proposta de trazer aqui para nós a fala das 29 ao longo de várias entrevistas. Todas essas ferramentas trabalham com a promoção da saúde, é isso, professor? Isso. A prática integrativa e complementar da saúde tem a principal função, a promoção da saúde. O que é promoção da saúde, né? Promoção da saúde, ela pode ser tanto essa prevenção, né? Por exemplo, o que é muito comum, né? Exercício físico, alimentação saudável, são promoções da saúde. Então, sempre integradas
a parte básica da saúde, o início, né? Então, prevenção ou também o auxílio dentro de um tratamento. Isso é a promoção da saúde. O pessoal de casa pergunta, posso utilizar juntamente com os tratamentos convencionais, com a medicina tradicional, ou tem que deixar de lado, ou não? Ou pode ser trabalhado em conjunto, visando sempre a promoção e a qualidade de vida do ser? Ok. Então, olha, eu sempre fui um profissional que levantei a bandeira da multidisciplinaridade. Ok. Né? Então, eu entendo que uma pessoa pode utilizar várias ferramentas dentro do seu processo de equilíbrio, considerando que a Organização Mundial da Saúde entende que saúde não é só a ausência de doença, mas sim a promoção do equilíbrio saudável da vida do indivíduo num âmbito geral. Então, pode sim utilizar através da multidisciplinaridade, por exemplo, o remédio que o médico vai, às vezes, receitar. Às vezes, por exemplo, um psiquiatra vai receitar um remédio para um déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção, né? E a terapia complementar da saúde pode trazer, talvez, o treino da meditação, que também tem a mesma função. Seria correto, professor Ricardo, pensar assim que as terapias integrativas, elas propiciam o corpo a entrar no estado ideal para melhor absorver, de repente, determinado medicamento? Isso também pode. A terapia intensiva, integrativa e complementar, ela pode ser essa ferramenta que pode, por exemplo... Porque quando uma pessoa está intranquila, diria a minha avó assim, nem o medicamento resolve. Não é isso? O próprio organismo acaba refutando o medicamento. Vamos pensar numa coisa bem grave, né? Pacientes até terminais de câncer. Perfeito. Né? Okay. Que às vezes nem morfina está resolvendo a dor, né? Então, a prática integrativa pode trazer uma ajuda no equilíbrio da vida dessa pessoa. Alívio e equilíbrio, essa é a palavra-chave. Ainda falando em termos de promoção da qualidade de vida, essas ferramentas integrativas, elas podem ser pensadas em termos de prevenção, professor Ricardo? Sim, prevenção no sentido de quem pratica meditação vai encontrar calma. Ela não precisa estar com um problema para poder fazer ou praticar uma meditação, para ir buscar uma acupuntura, por exemplo. Ela não precisa estar com um problema específico ou aparente. Né? Ela pode estar buscando isso, assim como alguém está se exercitando todo dia, está comendo todo dia, ela pode utilizar as práticas integrativas como prevenção. Bom, você falou que as práticas hoje são elencadas em número de 29, né? O pessoal de casa perguntaria, existe a regulamentação hoje, apesar de já estarmos usando elas desde 2006 no Brasil? Na verdade, usando a gente já utiliza há muito tempo. Né? Mas reconhecidamente a partir de 2006? É que na verdade também é complicado falar reconhecidamente, porque a partir de 2006 é que o governo começa a inserir isso ao programa de saúde, né? Ao SUS. Né? Mas, reconheceu, né? Reconhecendo as práticas. Dá para dizer isso como um reconhecimento. Perfeito. Né? Mas não existe necessariamente em todas elas regulamentações federais. Não existem regulamentações. Existe sim a aceitação de que elas são práticas válidas. Isso. E sérias. Existem cursos para tais? Ok. Primeiro se inicia no Brasil muitos cursos livres, né, das práticas. Por exemplo, um dos carros-chefes meus, que está dentro das práticas integrativas, que é a hipnose clínica, existe curso de hipnose clínica. Por exemplo, eu sou professor de hipnose clínica, mas é um curso livre. Mas esses cursos, eles estão começando a se integrar também às graduações. Então, por exemplo, hoje na PUC tem um curso de constelação familiar. Apesar de ele ser direcionado ao profissional do direito. Do direito, sim. Exatamente. Há muitos juízes no Brasil aí que utilizam dessa técnica num júri. Exatamente. Que a gente pode entender que é uma promoção de saúde. Perfeito. Né? O desequilíbrio de famílias, o desequilíbrio, às vezes, de um desajuste de entendimento de ideias pode ser utilizado dentro de um júri para se chegar a um benefício para todas as partes, promovendo saúde e equilíbrio para as pessoas. Né? Então, sim, nós temos cursos hoje que
faculdades que vão trazer a própria hipnose, né? Tem algumas faculdades que tem na cadeira de medicina a abordagem da hipnose. Temos também a própria faculdade tecnológica de práticas integrativas e complementares da saúde, que ela é específica, ela vai abordar de maneira en passant em todas as práticas, né? Então tem bastante coisa acontecendo. Essas práticas, elas podem trabalhar em conjunto? Sim, com certeza. Eu, por exemplo, lá no meu consultório, tenho desenvolvido agora uma prática que é o seguinte: eu trabalho muito psicoterapeuticamente, com a própria hipnose, com a regressão, né, a terapia de regressão, a PNL. E tem um colega que ele é naturopata, ele trabalha com acupuntura, com massagem Shantala, né? E às vezes eu falo, opa, pera um pouquinho, acho que agora está na hora de você fazer uma sessão lá com o meu colega, aliviar um pouquinho esses sintomas. Aí volta, vamos conversar de novo, vamos tentar rever algumas coisas. Então, eu mesmo trabalho isso de maneira integrada. Bom, nós propusemos ao professor Ricardo ele contar aqui no nosso programa das 29 técnicas, né? Isso. Pois bem, hoje você vai falar de uma delas. Ok. Escolha uma delas, professor Ricardo. Bom, eu já comecei a falar um pouquinho dela, vamos falar da meditação, né? Ok. Isso. Então, assim, a meditação, ela é uma prática milenar, né? A gente vai ver, nos Homens da Caverna, tem alguns estudiosos, inclusive americanos, que eles estudam, entendem que a meditação está lá no Homem da Caverna, quando ele faz o fogo, começa o fogo, aprende a lidar com o fogo, senta em volta do fogo e começa a olhar para o fogo, e aquilo traz uma sensação de compenetração. E é entendido que aquela sensação traz o indivíduo para o lugar, ele consegue se concentrar mais para caça, por exemplo, né? Não sei se você já foi lá fazer um churrasco e começou a olhar para o fogo. Ah, você fica hipnotizado. Exatamente. Então você fica compenetrado. E é o momento que você acaba... Desliga do mundo. Se desliga. Exatamente. Okay. Esse se desligar do mundo, essa aprendizagem de se desligar do mundo é muito importante. Por exemplo, um indivíduo que precisa estudar, né, para um concurso público, por exemplo. Então ele precisa realmente se desligar de muitas coisas no momento em que ele está lá concentrado nos livros, concentrado nos vídeos, nas aulas. Se ele não aprende a fazer esse desligamento do mundo, ou se desligar, ele vai ter muita dificuldade, ele vai ter falta de atenção, falta de foco. A meditação, a prática da meditação ajuda nisso. E ela é bastante sutil, né, professor Ricardo? Não precisa você subir lá a cordilheira dos Andes, lá, o Himalaia, meditar, recitar mantras, não precisa nada disso, né? É algo bem mais sutil que dá para fazer no dia a dia, em casa, no carro, em qualquer lugar. Sim. É por aí, professor? Exatamente. Olha só, a meditação, claro, o que precisa para um indivíduo aprender a meditar? A vontade de parar, a vontade de se concentrar, a vontade de se desligar. É só ter essa disponibilidade, né? Então, no sentido de 15 minutos por dia, você parar e desligar, fechar os olhos, se concentrar ou numa única palavra, ou às vezes se concentrar igual o fogo lá, né? Se concentra num objeto por 15 minutos. Isso tem evidências científicas que o indivíduo consegue desenvolver muito mais atenção, que é inclusive um mal nosso hoje em dia. A gente está tão bombardeado por informações que se a gente não consegue se concentrar em uma coisa só, a gente está ferrado, né? Então, fazer esse treino é importante. O problema é que, como a gente está tão acostumado a dissociar, às vezes fazer isso sozinho, ou aprender isso sozinho é difícil. Sim. Né? Então, às vezes a gente precisa de alguém. De um profissional te guiando. Exatamente. O próprio, né, a gente tem no Brasil, o próprio governo, ele coloca em alguns planos de saúde até cursos de meditação, grupos de meditação, né? Tem ONGs aí que fazem isso, né? Então, até convido o pessoal a procurar essa prática, que é uma prática integrativa e complementar, para ajudar na promoção da saúde e aprender a ter atenção, calma na mente, então Bacana. É muito bom. Gente, o professor Ricardo, ele mantém ali, através das redes sociais, algumas páginas ricamente ilustradas, com muita informação de qualidade. Também tem a participação do internauta, do público em geral interessado, que é sanar algumas dúvidas, dicas de qualidade de vida, pessoas que estão passando por N conflitos na vida,
que eu faço, não faço, como é que eu trato, a importância de quando uma pessoa tem um problema, tratar da saúde da família como um todo também, né, professor? E aí ele utiliza das várias ferramentas, entre elas a hipnose clínica, da qual ele é professor. É isso, Ricardo? Exatamente. Bom, se você está interessado em conhecer um pouco mais do trabalho do professor Ricardo, na tela nós vamos colocar aqui o Instagram. Anote aí, tá? Hipnose _PR, para você entrar em contato e conhecer um pouco mais, agendar o seu horário, tirar a sua dúvida, fique à vontade. Professor Ricardo. Ok. Muito bem. Obrigado aí pela sua presença, viu? Até Eu um que agradeço. próximo programa. Valeu. Gente, quero agradecer mais uma vez a sua companhia. Aqui na tela está o telefone de contato da nossa produção. Se você quiser mandar o seu alô, o seu recado, da onde que você está assistindo o nosso programa, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, e também pode mandar a sua sugestão de pauta, que tipo de assunto você gostaria de saber, e nós vamos trazer aqui no nosso programa. Por hoje é só, obrigado pela sua companhia, até um próximo programa. Tchau, tchau, gente.